Sejam bem-vindos à Casa da Prece Chico Xavier. Mesmo que em ambiente virtual, a gente se sente, né, todos próximos, né, a gente de certa forma consegue sentir aquele calor humano, ainda, né, que mitigado pela distância, mas a gente ainda, graças a Deus, consegue estar juntos aqui, né. E hoje é um tema que eu acredito que vai estar, né, sempre esteve, né, acho que desde do início aí, né, que a sociedade começou a se construir no mundo civilizado, né, mas acho que vai estar mais ainda agora com as perspectivas positivas que nós estamos tendo de uma mitigação, né, ou talvez até do fim, né, da pandemia, né, ao longo dos anos que a gente vai ver mais à frente, que é a procura da felicidade. Né? Nós estamos tendo a oportunidade, né, da vacinação, né, de maiores cuidados, né, dos avanços médicos, né, e a gente vai ver, né, o alvorecer de um novo dia, né, com mais alegria, com muita felicidade, né, então vamos tratar desse tema aqui hoje, desse estudo. A procura da felicidade com a sem crase, né, com a comum, porque se refere ao processo de busca da felicidade, né, diferentemente, né, tem aquele filme, né, famoso com Will Smith, né, A Procura da Felicidade, parafraseado, né, que mostra a procura dele mesmo, né, pela que ele considera a felicidade, né. Então, acho que cabe aqui começar a gente, né, definir o que é felicidade, né, o que a gente vai estar entendendo aqui por felicidade hoje, né. Antes de tudo, um passo para trás, né, o psiquiatra famoso Sigmund Freud, do século XX, né, um dos criadores, né, o criador da psicanálise, ele defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade, né? Então, se nós existimos, né, a gente está sempre buscando a felicidade, a gente está sempre buscando o que é melhor para nós, a alegria, né, estarmos sempre completos. E quantos de nós não ativamente perseguimos a felicidade, né? Não só ativamente, mas como conscientemente, né? Acordar falando assim, hoje eu vou ser uma pessoa mais feliz, né? Ah, não, cansei de ficar triste, vou ser feliz, né? Então, um tema aí, gente, muito em voga, né? Porque diz respeito ao nosso cotidiano, né? Quem não quer ser feliz, né, gente? Então, esse termo, a procura da felicidade, né, é uma expressão famosa, né, especialmente consagrada, gente, não pelo filme do Will Smith, tá bom? É um filme famoso, muito bacana, mas não é por isso. Porque na Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, né, então, o final ali do século XVIII, né, que inclusive, né, essa declaração deu base, né, a um processo revolucionário nos Estados Unidos, né, para se tornar os Estados Unidos da América, né, se libertar dos grilhões do domínio inglês, né, inclusive posteriormente também deu base à Constituição Americana, que também é base para a nossa Constituição Brasileira de 1988 em diversos aspectos, né. Então, um documento muito importante, né, para o mundo ocidental. E dentro dessa declaração, né, em que eles vão dar os fundamentos ali, né, para a libertação deles, né, a independência deles, tem o seguinte trecho, né, que os redatores, né, que chamam lá nos Estados Unidos de Founding Fathers, né, os pais, né, fundadores da nação, eles dizem o seguinte: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que verdade? Que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Ou seja, que você não pode transferir, você não pode vender, ele é seu, ninguém vai te tirar. Que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Então, né, nos Estados Unidos, esse termo, a procura da felicidade, the pursuit of happiness, se tornou um marco, porque é um direito fundamental deles. Né? Aqui no Brasil, na nossa Constituição, nós temos ali no artigo 5º da Constituição, né, diversos direitos fundamentais nossos, uma lista enorme, né? Lá nos Estados Unidos eles não têm isso, né? Lá nos Estados Unidos eles usam dessa declaração e eles falam vida, liberdade, procura da felicidade. São direitos fundamentais inalienáveis. E de que felicidade que eles estão falando? Então, pessoalmente, né, talvez os redatores tivessem uma justificativa religiosa, filosófica, talvez, né? Mas a 5ª e a 14ª emenda da Constituição Americana formalizou esse entendimento, né, da seguinte maneira: veda que os indivíduos sejam privados do direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade, aí entendido como emprego, uma condição digna de moradia, constituir uma família. Então, assim, a gente começa a ter as primeiras definições de felicidade que começam a aparecer, né, que são familiares a nós, né, aqui no mundo ocidental, que é, por exemplo, a felicidade advinda do que é material. Então, ter uma vida confortável, uma casa, um carro, não ter dívida, poder viajar quando quiser, inclusive
que está destacado nessas emendas da Constituição Americana. Social, ter amigos, estar cercado pela família, encontrar um grande amor, felicidade, né? Encontrei o grande amor da minha vida. Ou talvez até subjetivo, né? Uma coisa que é inerente a nós, para viver sem estresse, sem preocupação, ter saúde. Tenho saúde, sou muito feliz, ou talvez, inclusive, todos esses acima poderiam ser felicidade. Então, a gente olhou para esse conceito de felicidade mais moderno. Mas há muito tempo atrás, já tinham, né, grandes pensadores que já estavam pensando sobre o conceito de felicidade. Então, vamos olhar para a filosofia ocidental antiga, principalmente vindo dos gregos. Né? Os gregos adoravam pensar, grandes pensadores. Então, por exemplo, temos Epicuro, 300 a.C. Ele dizia que a felicidade está no prazer, e para obter prazer, a gente precisa ter. Isso dialoga muito com o hedonismo, que foi uma doutrina, uma filosofia posterior, ou mais ou menos contemporânea, né, que elas dialogam. Há até uma confusão, né, de que Epicuro ele seria o criador do hedonismo, mas há essa distinção, há quem distingua. Então, ter para quê? No sentido de Epicuro? Para experimentar sensações. Então, para comer, dormir, se relacionar sexualmente. Era isso que ele dizia. Para ele que ter era para essas coisas que para ele, para aquele período, era importante. Temos Diógenes, 350 a.C., que é o inverso. Diógenes era uma figura muito caricata. Diziam que ele vivia dentro de um barril, quase nu, cercado de cachorros, porque ele dizia que ele era feliz assim, porque feliz era não ter. Quanto menos ele tivesse, mais feliz ele era. Ele dizia que todo aquele que tem é vítima do sentimento de perder o que eu não tenho. Se eu não tenho, eu não fico tranquilo, eu não vou perder. Então eu sou feliz. Quem não tem nada, nada teme. Então essa filosofia ficou denominada como a filosofia cínica. Ele era cínico, né? Lava as mãos ali, não tenho nada, então sou feliz assim. Diógenes. A gente pode rir de Diógenes, mas ele foi, inclusive, muito admirado por Alexandre o Grande, que, inclusive, visitou Diógenes no barril dele. Né? O Alexandre o Grande estava saqueando, destruindo toda a terra, falou assim, não, eu quero conhecer Diógenes. Se Diógenes me receber, eu vou poupar essa terra. Aí chegaram para Diógenes, nos acuda, vai de encontro a Alexandre o Grande para nos salvar. Ele falou, não, se ele quiser me ver, ele que venha me ver. Alexandre o Grande foi, né? Admirava tanto Diógenes, cínico. Tivemos também, um pouco depois, Zenon, 250 a.C., que deu luz à filosofia estoica. Ele dizia, sou infeliz, pois tenho medo. Tenho medo, por exemplo, de perder objetos, amigos, emprego. Se não tenho medo, então estou feliz. Isso até se aproxima um pouco de Diógenes, mas né, acho que Diógenes era um pouco mais, né, talvez acomodado nesse sentido, não sei a justificativa dele. E temos também Sócrates, 450 a.C. Ele dizia, e aqui é um ponto que a gente começa a entrar, né, um ponto interessante. Dizia que a felicidade é possível quando temos a consciência reta, quando agimos com retidão. A felicidade ela ocorre das expressões nobres, com pensamentos éticos. E a ética, a palavra ética, gera grande debate. O que isso significaria. Mas aqui vamos entender como a retidão, a gente ponderar, né, ter o bom senso, entender o posicionamento do outro, né, fazer mais ou menos o que você não gostaria que fizesse com você. Acho que dá para a gente entender um pouco a ética nesse sentido. E aí a gente falou de Freud aqui, e ele também falou sobre isso. Ele dizia que a busca pela felicidade era algo utópico, uma vez que para ela existir não poderia depender do mundo real. Se não está no mundo real, ela não existiria. Então, ele dizia que a pessoa poderia ter experiências de felicidade, mas que o máximo que a gente poderia conseguir era uma felicidade parcial. Nunca completa, nunca total, porque ela não era desse mundo. E aqui a gente entra no nosso segundo ponto. Se é possível a gente encontrar a verdadeira felicidade na Terra, a gente não definiu aqui 100% o que é felicidade, porque, como vocês viram, é amplo o debate do que é felicidade, mas à medida que a gente for entrando nesse tema, a gente vai começando a definir o que é felicidade, para então, no final, a gente poder dar aqui um hint aqui de como que a gente acha essa felicidade, tanto fala. Então, vamos olhar para Epicuro. Será que a felicidade que o Epicuro falou faz sentido?
Então, Epicuro, ele falava que se a gente tem, a gente é feliz. Mas se a gente tem, a gente pode perder. E aí ó, a gente falou do Diógenes, mas aí o Diógenes estava certo nesse ponto. Se a gente tem, você pode perder. Então, não sei se faz tanto sentido assim. Além do mais, cientificamente falando, se a gente come demais, a gente passa mal, a gente tem indigestão. Se a gente dorme demais, nosso corpo se degenera, os nossos músculos atrofiam, a gente fica preguiçoso. Se a gente se relaciona sexualmente demais, a gente cria indiferença, a gente banaliza o amor, as relações interpessoais. Né? O amor, né, um ingrediente essencial nas relações interpessoais. Vamos olhar agora para o Diógenes, o cínico, né? Que a gente riu, mas a gente viu que ele tinha uns pontos que talvez fizessem sentido. Talvez fosse o impacto do que ele falou que fez os outros pensarem. Mas a visão do Diógenes é que a gente acaba ficando escravo daquilo que a gente não tem. Quando a gente tem, a gente quer aquilo que a gente não tem. Então, quando a gente está solteiro, a gente quer casar. Quando a gente está casado, a gente quer estar solteiro. E também cria aquela filosofia do eu só sou feliz, só vou ser feliz quando? O Divaldo, ele conta que quando ele trabalhava, tinha uma colega de trabalho dele que pediu para orar por ela porque ela queria casar. Divaldo, ninguém quer casar comigo, eu não conheço ninguém bacana. Você ora por mim? Claro, minha filha, eu oro por você. Orou. Um dia ela chegou, ai, Divaldo, eu vou casar. Você vem no meu casamento, a gente já marcou data. Ai, que maravilha, minha irmã, eu vou, claro que vou. Chegou lá no casamento, falou, e agora, minha filha, você tá feliz? Ela, ai, Divaldo, sabe o que é? Que eu tô casado, mas eu não tenho uma casa própria. E se eu não conseguir pagar meu aluguel, como é que eu falo? Você ora por mim? Por favor, ele falou, claro, minha filha, eu oro por você. Aí Divaldo orou. E ele disse que foi na mesma época que saiu um programa do governo, tipo, né, de habitação, Minha Casa Minha Vida. Ela conseguiu a casinha dela. Ele falou, né, o Divaldo conta uma palestra, que a casa era tão boa que não cabia uma cama de casal dentro do quarto. Mas era a casinha dela, tinha o teto, é isso que importa. Aí foi na inauguração da casa dela. E aí, minha irmã, agora você tá feliz, né? Ai, não, Divaldo, sabe o que é? É que eu queria um carro, eu tenho que andar tanto para pegar o ônibus, depois do ônibus para chegar aqui no instituto. Você ora por mim para eu conseguir o carro? Ai, minha filha, eu oro, minha filha, claro que eu oro. Aí ele orou, saiu um plano de governo para financiar carro de produção nacional. Ele dizia que o carro era tão bom que se apoiava no carro, amassava lataria. Mas era um carro, 4 rodinhas e andava. Ele falou que um dia ele estava chegando de ônibus para o trabalho, ela estava lá chegando com o carrinho. Chegou, ai, minha filha, agora, né? Daí aí, ele ainda disse o seguinte, ele falou, quando ele viu essa cena, ele falou, nossa, minha oração é tão boa que eu vou começar a orar por mim agora, né? Porque pra ela funcionou tão bem. E aí chegou minha filha, mas agora você tá feliz, né? Ela falou, ai, não, Divaldo, sabe o que é? Já falou, ai, lá vem mais uma. É que eu quero tanto que os meus filhos, eu quero ter uma filhinha, um filhinho, você ora por mim? Eu falo, não, agora já é demais, agora você ora um pouquinho também, vamos revezar aqui, né? Mas é isso, gente, eu só vou ser feliz quando? A gente está sempre olhando na frente e nunca no agora. Vamos seguir aqui, uma pequena anedota, mas vamos seguir. Zenon, da filosofia estoica, sou infeliz, pois tenho medo, o inverso da felicidade. Mas será que a gente deve viver pensando na perda, na morte, na ingratidão, na traição, na degeneração? Né? Será que a felicidade é suportar a dor? Isso está apresentando um pouco de tortura, né? Você pensar na felicidade atrelada à dor. E, por fim, a gente tem aqui Sócrates, os grandes pensadores que trataram sobre isso. Então, ele traz que a felicidade é um estado de consciência, como algo que a gente cultiva internamente na nossa alma, no meu eu. É algo que, à medida que a gente vai agindo com retidão, a gente vai tendo ética, a gente vai construindo, a gente vai fortalecendo esse laço dentro de nós. Então, é algo que a gente constrói, é algo que a gente conquista e ela fica com a gente. E isso está diretamente ligado ao nosso processo evolutivo, que a gente fala tanto aqui. E isso são, inclusive, pilares comuns do cristianismo, da doutrina espírita, e acho que resume muito bem o que a gente está dizendo aqui do que seria a verdadeira felicidade. Acho que é o que mais se aproxima aqui do que os espíritos dizem que seria a verdadeira felicidade. Eu também não quis dar um spoiler antes, mas então eu complemento aqui com mais algumas visões interessantes que tratam do que seria a verdadeira felicidade. Então, o budismo, para o budista, a felicidade é uma capacidade de usufruir do presente, é uma profunda empatia com tudo o que nos rodeia. Então, os seres, a natureza, e uma vida, então, que faz sentido.
se a gente está conectado com tudo isso. E aqui a gente vê o respeito ao próximo, à natureza, a nós, e uma vida em conexão saudável com tudo isso, todo mundo numa rede. O Islã, da religião dos muçulmanos, diz que a verdadeira riqueza não vem da posse de muita riqueza. Perdão, a verdadeira felicidade não vem da posse de muita riqueza, mas do enriquecimento da alma. Isso está no Sahih al-Bukhari, que é um livro sagrado dos muçulmanos. Muito interessante também, que trata da riqueza. Muitas vezes a felicidade está atrelada da riqueza, como a gente falou, material. Mas e Jesus? Jesus nada falou sobre isso? Falou, inclusive tem as bem-aventuranças. Então, famosas bem-aventuranças, que bem-aventurado é literalmente o feliz, o afortunado. As bem-aventuranças foram os ensinamentos que teriam sido proferidos no Sermão da Montanha, no Sermão da Planície, que Jesus trouxe ensinamentos para revelar àqueles presentes o que seria a verdadeira felicidade. Então, na verdade, trata de acabou se tornando um gênero literário com mais de 100 exemplos ao longo da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, a gente vê a importância das bem-aventuranças. E se a gente olhar bem para elas, como, por exemplo, os bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, a gente poderia fazer aqui um estudo só sobre isso, né? Porque realmente é muito completo e muito complexo. Mas se a gente olhar, a gente vai ver que está muito ligado à exaltação daqueles que estão na terra, indicando que seremos felizes se perseverarmos na terra. Em outras palavras, é como uma profunda e duradoura felicidade resultaria do nosso reconhecimento da grandeza divina e da nossa decisão de seguirmos, de sermos instrumentos divinos e seguirmos com a nossa evolução para, assim, fazer da nossa sociedade, do nosso planeta, um lugar melhor, vis-à-vis, junto, lado a lado, com a nossa evolução pessoal. Então, dessa primeira parte, a gente pode deduzir que a gente não encontra a felicidade verdadeira na Terra, porque ela está dentro de nós. No mundo material, tudo bem, nós estamos no mundo material, mas ela não está dos objetos materiais. Ela está em algo maior, ela fica impregnada no nosso espírito, a gente leva isso adiante. Então, muitas vezes a procura da felicidade, que como a gente concebe usualmente, ela é eterna, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, nunca chega, nunca encontra, nunca consegue pegar. E a felicidade a gente constrói, ela vem de um processo evolutivo. E será que a gente está buscando no lugar correto? Porque ele sempre esteve conosco, porque está em nós. A gente tem essa possibilidade de buscar a felicidade, cada um de nós. Está conosco os instrumentos para buscá-la. Só depende da gente semear. Mas tudo bem, então a gente conseguiu definir aqui alguns conceitos de felicidade, o que parece racionalmente ser uma verdadeira felicidade, e a gente concluiu que a felicidade ela está dentro de nós e que todos nós temos instrumentos de buscá-la. Então, acabou aqui o estudo de hoje? Ainda não. A gente tem aqui alguns pontos interessantes para a gente trazer, principalmente porque surgem muitos questionamentos quando a gente está falando da busca da felicidade. Porque às vezes a gente está buscando a felicidade nesse sentido verdadeiro, que Sócrates, Buda, Maomé, Jesus nos trouxe, mas mesmo assim a gente fica ansioso, a gente fica angustiado, a gente fica triste, porque a gente parece que não está alinhado, parece que mesmo que a gente esteja buscando, parece que tem alguma coisa que não está certa, a gente parece limitado nessa busca da felicidade, ou na felicidade em si. E por que a gente sente isso? Talvez são duas grandes possibilidades que a gente possa elencar aqui. O primeiro no caso da gente não estar buscando nos locais corretos, porque está dentro de nós, a gente talvez esteja buscando na Terra, nos ambientes materiais. E o segundo, se nós estamos buscando a verdadeira felicidade dentro de nós, talvez seja porque ela ainda não pode ser suportada por completo. Daí esse sentimento de angústia, de limitação. E é o terceiro ponto que a gente vai abordar agora. O que eu quero dizer com essa completa felicidade? Para dar um pouco de luz para dar um pouco de contexto e luz nesse ponto, se a gente olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 5, que olha o nome, Bem-aventurados os aflitos, nós, os aflitos aqui no planeta Terra, né? Felizes os aflitos, né? Felizes somos nós. O cardeal François Nicolas Madeleine, que é um dos espíritos que assina o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz algumas mensagens e esclarecimentos muito importantes para nós. Ele foi um cardeal da Igreja de Notre Dame, em Paris,
entre o século XVIII e XIX. E ele, como espírito, diz o seguinte, no item 20, a felicidade não é deste mundo. Ele diz o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas na fortuna. Nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labores de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. Então, o cardeal François Nicolas Madeleine está falando que, naquela época, né, provavelmente muito se falava da riqueza, do poder e da juventude, que ainda se fala muito hoje em dia, como, talvez, estandartes da felicidade. É jovem, é rico, tem poder, mas que se você for olhar para essas pessoas que têm esses três atributos, elas também têm misérias, elas também têm cota de sofrimento. É realmente feliz? Nos conceitos que a gente falou anteriormente? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações. A gente está passando por um momento de transição, de provas e expiações para um mundo de transição, em que a gente vai ter um esclarecimento mais equilibrado com a ignorância, mas a gente ainda vai ter muita ignorância, infelizmente. Felizmente, porque faz parte do nosso planeta. É assim, a gente está aqui para melhorar, para se aprimorar e auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então, aqui a gente tem a oportunidade de passar por provações para nos estimular a evoluir. É isso que o cardeal está nos trazendo aqui. O objetivo último dessa encarnação no planeta Terra, em geral, é o trabalho, é o progresso íntimo. E a alegria, ela suaviza o caminho. E a felicidade, ela vai se construindo a partir daí. Então, a gente também pode interpretar o que François Nicolas Madeleine nos trouxe à luz do que a gente acabou de falar de Sócrates, Buda, Jesus, que a felicidade ela realmente não é desse mundo pelo sentido material, que as coisas materiais, as pessoas, elas se vão, elas degeneram. Assim como Sócrates falou, Platão documentou, a felicidade verdadeira é uma conquista do espírito, porque todos nós fomos criados para a felicidade eterna. E olha só que interessante, faz sentido, porque se a gente está falando da evolução, sabe que a felicidade vem com a evolução, todos nós fomos criados para a evolução, então faz sentido. Todos nós fomos criados para a felicidade eterna. Tudo que a gente precisa para ser feliz, então, está nos nossos corações, como a gente já falou. Mas é aquilo, que é o ponto de atenção aqui. A nossa felicidade verdadeira, ela ainda não é completa, ela é apenas parcial. Enquanto estivermos na Terra, um mundo de provas e expiações. É um balde de água fria, né? Mas calma. A gente não precisa se desesperar, porque a gente vai dissecar isso daqui. Não precisa esperar, então eu não vou conseguir ser feliz. Não, calma, a gente vai conseguir ser feliz. No Livro dos Espíritos, também codificado por Allan Kardec, a obra em que Kardec faz perguntas a médiums, manda perguntas para médiums do planeta, eles respondem com as respostas dos espíritos. Ele perguntou na pergunta 920, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos respondem muito secamente, muito diretamente, porque é assim. Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, ponto. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Os espíritos são maravilhosos, eles mandam aqui na lata a resposta pra gente, você não perguntou? Tá aí a resposta. Mas por que eles falam isso? Porque dialoga com o que o François Nicolas Madeleine falou. Nós estamos em um mundo de provas e expiações, e aqui, por mais felizes que sejamos, a gente vai estar cercado de infelicidade que aflige tantos nesse mundo que ainda talvez não compreenderam o que a gente está falando aqui hoje. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade de ouro de, se a gente já não havia pensado sobre isso, de estar sabendo agora, né, da verdadeira felicidade. Para a gente não ficar preso àquela felicidade falsa, aquela felicidade momentânea, aquela felicidade que se degenera, que vai embora.
Então, a gente pode ser verdadeiramente feliz? Sim, pode. Olha só que bom. Mas a gente ainda não pode ser, né, completamente, tanto quanto possível. Mas tá bom, né, gente? Para um mundo de provas e expiações como o nosso, para um mundo ainda com tantas tristezas, com tantas mazelas, a gente consegue buscar sim a felicidade verdadeira. Então vamos buscar ela, por mais que seja parcial, e parcial já vai nos encher de tanta alegria, mas de tanta alegria que vale muito a pena. Porque, muito provavelmente, como a gente vai falar agora em seguida, a felicidade absoluta é um nível que é reservado para espíritos de alta escola, espíritos que já estão em planetas mais evoluídos. Então, François Nicolas Madeleine, ele continua nesse assunto. Ele diz, também um pouco mais objetivo, um pouco mais duro. Se a morada terrena são peculiares as provas e expiações, forçoso é se admita que, em algum lugar, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, olha só que maravilha, ele diz que os nossos esforços, com o nosso esforço, a gente vai conseguir gravitar algum dia para esses planetas, né, mais purificados, mais aperfeiçoados. Ele continua, todavia, não deduzais as minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária, chamou o planeta Terra de penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente se desenvolve, é exponencial. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os espíritos vos revelam. Ou seja, jogou para nós a bola, falou. A doutrina dos espíritos que está sendo revelada aqui para você, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é um instrumento poderosíssimo para que a gente atinja esses melhoramentos, né, sociais, da alma. Como a gente diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque são as leis divinas. Se a gente olhar o que as outras religiões também falam, a gente dialoga, na essência, a mesma coisa. Então, cabe a nós a gente trazer esclarecimento, cada religião ao redor do mundo, mas cabe a nós aqui, né, a execução desses melhoramentos. Então, o que ele quis dizer aqui? Quando a gente atingir planetas que nos permitam a isso, a gente vai poder construir uma felicidade por completo, complementando o que nos resta preencher ali de felicidade. Mas ele também diz que, além dos progressos realizados, a gente pode facilmente deduzir como vai ser o progresso do futuro. Se a gente acha que o mundo aqui é bom, que a gente tem muitas possibilidades, muitas facilidades, imagina no futuro como não vai ser. Vai ser muito melhor. Se a gente consegue ser feliz hoje, alegre, ter muitas alegrias, imagina no futuro. Agora imagina em planetas superiores, essa alegria vai ser multiplicada, vai ser maximizada, assim como a nossa felicidade. E, enfim, né, os melhoramentos que vão certamente ajudar a gente cada vez mais a construir a nossa felicidade. Quanto mais a gente obtém, é exponencial. E também ele fala ali que a Terra era uma penitenciária, e se a gente olhar para o século XIX, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, parecia uma penitenciária mesmo, não tinha, né, água purificada, esgoto encanado, gente, você não tinha, imagina, não ter uma água quente nesse frio, micro-ondas, um iFood ali, quando você está cansado, na quarentena, quer pedir um iFood, todas essas, mas brincadeiras à parte, era um período mais penoso o século XIX. As doenças, hoje, em um período de um ano, a gente conseguiu ter um projeto de vacinação global. Olha como rápido foi isso. Enquanto naquela época as pessoas elas pegavam um resfriado e vinham a óbito, desencarnavam facilmente. Então, a gente vê como o progresso ele nos auxilia a ter mais alegria e ajudar a gente a construir a nossa felicidade através do nosso desenvolvimento. Porque essas facilidades nos auxiliam na nossa evolução também, moral e intelectual. Muito intelectual também. Hoje a gente tem Wikipédia, muita gente fala mal do Wikipédia, não recomendamos usar como uma fonte acadêmica, mas ela traz muito conhecimento. A internet traz muito conhecimento para nós. A gente consegue hoje, a gente parece até que não sabe quem não quer, porque hoje em dia você joga no Google e você acha milhares. Hoje é difícil você filtrar o que é importante para você. Então, sim,
Esses desenvolvimentos e melhoramentos nos auxiliam na nossa evolução, que nos auxiliam nessa busca, nessa construção para a nossa felicidade. Mas é, de certa forma, um balde de água fria. Se o nosso objetivo é ser completamente feliz, a gente tem que buscar, a gente tem que exercitar, a gente tem que arregaçar as mangas para que a gente possa seguir o nosso curso de evolutivo e chegar lá. Mas é algo positivo disso tudo, por mais duro que seja, porque a gente pode encontrar uma felicidade verdadeira, cabendo a nós, se a gente cultivar ela dentro de nós. E assim a gente leva para fora, né? Ela vai nos preencher, ela vai nos trazer alegria, vai nos trazer momentos maravilhosos com pessoas queridas ao nosso redor. E quando a gente chegar em mundos superiores, a gente vai ver que isso que a gente sentia aqui, essas alegrias que nós sentimos, talvez fosse fichinha para o tanto que a gente pode sentir lá. Mas aqui, então, a gente falou, né, que seria os diversos conceitos de felicidade, como que a gente pode entender a felicidade nessa nossa existência na Terra, entender um pouco os nossos sentimentos e a nossa relação com a felicidade, que é muito íntimo de cada um de nós. Então, interessante, a partir desse estudo, desse conhecimento de hoje, a gente vai internalizando aos poucos, vai digerindo, vai entendendo como que funciona esse processo dentro de nós. Mas por mais que seja um processo muito pessoal, porque é diretamente ligado com o nosso processo evolutivo, que é individual, é pessoal, a gente tem alguns instrumentos que alguns espíritos e algumas filosofias trouxeram para nós para nos auxiliar nessa busca pela felicidade, nesse processo de busca pela felicidade. Então, por exemplo, além da gente buscar agir com retidão e ética, como Sócrates nos trouxe, a Joana de Ângeles, através de uma psicografia do Divaldo, no Ser Consciente, o nome da obra, ela traz aqui alguns instrumentos bem interessantes. Ela diz o seguinte, que uma forma da gente encontrar e construir a verdadeira felicidade é, primeiro, considerar que a vida não é um problema, ela é um desafio, é uma oportunidade de crescimento. Então, né, lembra do balde de água fria, que a gente está aqui, prova de expiação, para evoluir, mas esse processo, essa nossa estada aqui temporária, é uma oportunidade, na verdade. E como é bom ter oportunidades, não é mesmo? Tantas pessoas hoje no mundo querendo uma oportunidade de trabalho, e a gente tem uma oportunidade nas mãos de desenvolvimento, um trabalho íntimo. Em um mundo de provas e expiações, em um mundo de oportunidades, e não de penitência, a gente pode inverter aqui um pouco essa lógica, a gente tem a oportunidade de construir a nossa felicidade de uma forma sem precedentes, como a gente vai ver a seguir. Seguindo aqui nos indicativos aqui da Joana de Ângeles. Por exemplo, promover o autoconhecimento, estabelecendo parâmetros propiciadores da felicidade. Então, a gente faz essa digestão do que é felicidade para mim. Isso faz sentido? É por esse caminho? É por esse caminho? Nos conhecer intimamente. Porque muitas vezes a gente já construiu, a gente já levantou vários tijolos da nossa felicidade, nós estamos muito alegres, estamos buscando levantar esse muro, né, da felicidade, essa casa de felicidade. Então, é entender onde falta a gente preencher ali. Por exemplo, conhecer quem nós somos, o que nos traz alegria, como a gente pode, hoje, buscar ou construir a nossa felicidade. Conhece a ti mesmo, de Sócrates. Esse grande pensador, trouxe vários elementos aqui hoje que a gente tá aproveitando. Outro instrumento, outro elemento para construir nossa felicidade. Avaliar nossas reais possibilidades, tendo a noção de que não é possível a realização de todos os desejos. É sermos realistas. E isso está intimamente ligado também com o nosso processo evolutivo, com o nosso processo de autoconhecimento, entender onde nós estamos, para onde vamos, também intimamente ligado com o nosso projeto de vida, que também está incluído nas bem-aventuranças de Jesus, da gente reconhecer a grandeza divina e reconhecer o nosso planejamento, para onde a gente está, para onde nós vamos. E dentro desse período, como nós podemos construir a nossa felicidade. Ela continua. Buscar a felicidade hoje, apesar das dificuldades, mudando a perspectiva pela qual enxergamos os fatos. Então, tudo depende da forma como a gente olha, a relatividade. É claro que tem obstáculos que são enormes, que são gigantescos. E quem somos nós para dizer aqui
que um obstáculo de outra pessoa é grande ou pequeno. Tem obstáculos que são muito difíceis de passar. E eles são sempre proporcionais àquilo que a gente pode cumprir, que a gente nunca vai receber um obstáculo maior do que nós podemos cumprir. Então a gente tem esse poder de não aumentar os obstáculos, de não colocar mais peso nessa balança dos obstáculos. É não fazer parecer que eles são maiores do que eles efetivamente são, porque às vezes a gente vê aquela onda e diz, meu Deus, essa onda é muito grande, vai cair em cima de mim, eu não vou conseguir furar ela porque ela é muito grande. Não, calma, ela é grande, mas só vem onda que a gente consegue furar. Então é não aumentar esses problemas que a gente passa e inerentes ao mundo de provas e expiações, e isso auxilia no nosso progresso, na nossa evolução e, consequentemente, como falamos, em nossa felicidade. Também está diretamente ligado com o fato de que a busca pela felicidade, pela verdadeira felicidade, ela pode ocorrer independentemente dos obstáculos. Então, se a gente ficar esperando o mar manso para a gente ser feliz, a gente não vai chegar lá, porque a gente está aqui, a maioria de nós, para evoluir através das provações, que são essas oportunidades que a gente tem de evoluir, de provar para nós mesmos que a gente é capaz. E quando vier a próxima onda, a gente sabe que a gente é capaz, e a gente sabe o que fazer. Tá ligado com o último ponto aqui que a Joana de Ângeles traz. São os problemas solucionados que proporcionam maturidade e harmonia íntima. Sem eles, como exercícios, torna-se impossível o êxito. Então, sim, passar por obstáculos nos enaltece, dá essa confiança que eu acabei de falar. É aquele que a gente fala, você olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Você olhar para trás e ver, nossa, olha como eu fui forte. Como que eu consegui passar por aquilo? Você conseguiu passar por aquilo porque você é muito forte, porque senão você não vai vir uma coisa que você não tem força para carregar. Você tem essa força. Isso constrói a nossa confiança, isso constrói a nossa evolução, o nosso autoconhecimento e, consequentemente, a nossa felicidade. Nós temos aqui, então, outros instrumentos para construir a nossa felicidade. Se ela está ligada com a nossa evolução, se ela está ligada com o nosso caminho aqui, e também, como o budismo diz, com a nossa interação com os outros nossos irmãs e nossos irmãos, a gente pode trazer aqui também, por exemplo, sem limitação de outros que a gente possa pensar aqui, inclusive após o nosso estudo aqui de hoje, mas, por exemplo, a caridade, praticar a caridade. A grande máxima, fora da caridade não há salvação. A caridade, até como o Divaldo diz, que dar coisas é importante, mas a caridade não é dar coisas, e sim dar-se. Então, a gente se doar, essa seria a verdadeira caridade. Mas a caridade também é perdoar-se, intimamente ligado com o nosso processo de autoconhecimento, que nos ajuda a construir nossa felicidade. A caridade são demonstrações gratuitas de amor. E, gente, como amar nos enche de alegria, como a gente construir um cotidiano de amar, uma prática de amar, nos enche de felicidade, nós nos tornamos pessoas felizes. Se a gente olhar para Gandhi, o próprio Chico, que eram repletos de amor, como não devia ser maravilhoso ter todo esse amor praticado no seu dia a dia? Então vamos buscar amar mais nas demonstrações gratuitas. Então, por exemplo, num abraço apertado, verdadeiro, num sorriso, num bom dia. Às vezes isso nos enche de alegria, e essa alegria vai ser no cimento, vai ser no tijolo para a gente construir a nossa felicidade. E a caridade, gente, custa um total de R$0. A gente não tem que, não é uma felicidade comprada, é uma felicidade, gente, gratuita. Todo mundo pode exercê-la. Então, a gente pode perceber que todos esses mecanismos que a Joana de Ângeles trouxe, Jesus, Gandhi, Buda e tantos outros, eles são mecanismos de evolução, todos pautados no amor, em nossa conexão com o nosso Criador, como Jesus nos trouxe, o amor ao próximo, mas também o amor próprio, a nós mesmos. E principalmente nesse momento em que parece que a gente carece tanto de amor, de afetividade, nós estamos confinados com nossos familiares. Muitos de nós vimos que isso carecia nos nossos lares, ou às vezes
a gente via que a gente sente falta do trabalho, dos amigos, de estar com o outro, porque a gente sente falta desse carinho, desse amor do dia a dia. É uma coisa muito importante. Então, esses mecanismos servem para que nós nos tornemos espíritos melhores. Isso nos preenche, que é a busca e a conquista da nossa evolução. Aquilo, muitas vezes, que estagna a nossa caminhada, que faz com que a gente fique parado na nossa caminhada evolutiva, muitas vezes nos dá um sentimento de infelicidade, de desânimo, de vazio. E muitas vezes viver em busca da matéria causa exatamente isso. Por isso que às vezes pessoas têm muitas riquezas, são infelizes. Porque uma vida voltada para a matéria, muitas vezes uma vida estagnada na nossa evolução. A gente fica preso à matéria e não segue adiante. Tem um monge budista vietnamita, provavelmente eu não vou falar aqui o nome correto, mas é Thich Nhat Hanh, que ele diz que não existe um caminho para a felicidade é o caminho. E se a gente buscar entender aqui, talvez uma das interpretações seja que o caminho é evolução. Então a felicidade é evolução. Porque o nosso caminho, ela nos lidera nos guia para a evolução. O caminho é evolução, a felicidade é evolução. Mas então, Gustavo, você está falando aqui que bens materiais são ruins, que socializar é ruim, e os prazeres que a gente tem no mundo material são ruins, né? Não, de forma alguma, gente. A gente não precisa radicalizar e ir para o outro oposto. Os bens materiais, eles são muito bons, mas se a gente considerar eles como um meio e não um fim da felicidade. A remuneração do nosso trabalho, do nosso esforço, é muito estimulante. Estimula a gente a ir mais, a ir além, a se superar, a evoluir. Trabalhar, construir nossa casa, poder pôr comida à nossa mesa, constituir uma família, um grupo de amigos ao nosso redor, é muito gratificante. E isso, muitas vezes, é o meio para que a gente possa fazer o nosso autoconhecimento, né? E todos aqueles pontos que a Joana de Ângeles nos trouxe. Então, a gente também pode lembrar que sempre falam que a gente deixa, o material fica aqui na Terra com a gente. A gente não leva os bens materiais quando a gente desencarna. A gente leva aquilo que está na nossa essência. Por isso, a construção da felicidade no nosso íntimo faz todo sentido. E eu acho interessante aqui, por fim, para a gente concluir, trazer uma mensagem do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, que está no livro Busca e Acharás. O título do livro é até muito interessante, a gente está falando da busca pela felicidade, procura da felicidade, o livro Busca e Acharás, que é um capítulo que trata sobre o assunto, intitulado Cartões de Paz, que diz o seguinte: cada espírito é um canal de bênçãos em se mantendo ligado às leis do Criador. Lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo. Contemple a fonte ao dissipar as formações de lama que se lhe atira à corrente. Não se detenha em pessimismo e azedume. Qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Fraqueza à mostra enfraquece os fracos ainda mais. Encoraje ao próximo com seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e cooperação. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante amor e paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Quando a provação lhe apareça, terá surgido o seu momento mais importante para comunicar fé e coragem aos seus companheiros. E ele continua, mas também vou encerrar com um trecho final da mensagem de François Nicolas Madeleine, do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos trazer ânimo para que a gente possa participar dessa construção da nossa felicidade interna. Ele diz o seguinte, no último parágrafo de sua mensagem, deixado no Evangelho segundo o Espiritismo: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação de felicidade vos anime, ou seja, daquela felicidade que a gente pode sentir aqui na Terra, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz,
Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Então é isso, que a felicidade já não seja algo tão difícil de alcançar para nós, como talvez fosse no final do século XIX, especialmente porque a gente possa semear para que as futuras gerações possam colher e construir a felicidade mais facilmente, assim como nós estamos tendo a oportunidade de construir agora. Como o cardeal François Nicolas Madeleine falou, vamos arregaçar as mangas, pôr as mãos à obra, que não simplesmente a gente vai encontrar a felicidade, mas nós vamos ser felicidade e jamais perdê-la, semeando para colhê-la. E a depender do nosso esforço, em breve nós estaremos em mundos ditosos, onde não simplesmente seremos verdadeiramente felizes, como completamente felizes, de uma forma que a gente não consegue ainda compreender. Então fiquemos todos na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja.